Oi, querido, você que gosta de garimpar a palavra de Deus, a Bíblia, e sabe que quando você garimpa, quando você busca na palavra de Deus, quando você se dedica a ela, você colhe cada pedra preciosa. E essa foi uma noite interessante. Por isso que eu estou começando a falar algo para você agora, porque foi muito interessante essa noite para mim. Daqui a pouco chega a luz do dia, a imagem fica melhor e tal. Mas, querido, eu preciso passar alguma coisa neste momento, quando o Brasil está realmente angustiado, quando o Brasil está assim, sem saber o rumo. Hoje é dia 20, sábado, dia 20 de maio de 17, e com toda essa confusão na política, o Senhor à noite falou comigo muito, mas quando eu abro o iPhone hoje de manhã, eu vejo a capa da Veja que tinha acabado de baixar. Meu amado, eu nunca vi uma capa assim da Veja. A Veja, ela sempre tem fotos na capa. Não, essa simplesmente veio um tópico escrito na capa. E um tópico que mostra assim um desespero. Às vezes parece que ela está querendo trazer esperança, mas não. Ela está mostrando que a esperança é algo quase que impossível de acontecer. Ela está dizendo: precisamos de alguém que realmente pense no povo ao governar esse Brasil e não em si próprio. Então, bateu com tudo aquilo que Deus estava falando comigo. E você vai gostar. Não desista. Ande um pouco comigo nesse tempo. Porque coisas preciosas Deus preparou, coisas que vão abrir, vão fortalecer algo que você já conhecia, e também irá lhe trazer conhecimento mais detalhado para que você possa ajudar outras pessoas. Nossa intenção não é consolar a Veja, a edição da Veja, consolar os brasileiros. A nossa intenção é que o Espírito de Deus nos ajude a entender por que é que estamos vivendo isso e acordar a mim, a você e a igreja. Se bem que eu não estou muito acordado, né? Mas eu sei que Deus está falando conosco. Eu vou te mostrar a capa da Veja. Quer ver? Está aqui. A capa da Veja. Basta. Parece que não há mais esperança. Basta. Olha. Ela diz: o país precisa de alguma grandeza. O Brasil precisa de alguma grandeza. Grandes homens públicos que ocupam os postos centrais do poder com grandeza, para que nessa hora tão grave da vida nacional sejam minimamente capazes. Olha, a esperança já está pequena. Que esses homens sejam minimamente capazes de pôr os interesses do Brasil acima dos interesses pessoais, de modo que o país possa seguir em frente. E assim por diante. Aonde vamos achar um homem assim? Se a intenção da Veja foi soar como uma esperança, está colocando a esperança em algo tão difícil. Achar um homem assim. Mas é preciso, para entender essa dificuldade e para que eu perceba o que eu estou vivendo nesses dias, é preciso, meu querido, entender o princípio de todas as coisas. E como é que foi o princípio de todas as coisas? Há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, Deus equipou um ser para a adoração dele.
E diz que Deus colocou os sons de todos os aparelhos musicais, todos os sons possíveis nesse querubim da glória. Mas algo entrou no coração dele. Se eu sou tão formoso, ele dizia, se eu sou tão capaz, eu posso ser igual a Deus, eu posso colocar o meu trono nas alturas e ser igual a Deus, receber para mim esse louvor, para mim essa adoração. Mas ele tentou. E ele foi até convincente, porque, amigo, ele convenceu 1/3. Sabe o que é isso? 1/3 dos anjos a segui-lo e a trazer a adoração, o louvor para ele. Impossível conviver na eternidade, na pureza, na santidade de Deus, alguém com uma intenção do coração de querer ser igual a Deus. Não. Impossível. Então, automaticamente ele foi lançado fora da presença de Deus. E o destino dele agora, eternamente, é fora da presença de Deus. E o destino dele, o que está preparado para ele, é algo terrível. A eternidade no lago de fogo e de enxofre, a Bíblia chama de inferno, de Hades, tem várias palavras. Sabe, meu amado, começou ali. Esse sentimento errado no seu coração, que tem a ver conosco. Quando Deus criou o homem, para agora ter alguém que fosse semelhante a ele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus colocou em nós, por exemplo, o livre-arbítrio para escolhermos amá-lo, escolhermos adorá-lo. Não sermos adoradores porque somos obrigados a ser adoradores. Não. Eu sou um adorador porque eu tenho uma gratidão tão grande para esse Deus, eu quero adorá-lo. Mas, quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, foi um lugar maravilhoso. Toda a tarde, ao entardecer, Deus vinha falar com Adão, Deus vinha falar com Eva. Deus providenciou uma mulher maravilhosa para ele, a Eva. Deus tinha toda a provisão emocional, física, espiritual, toda. Imagina a paz que vivia ali. Mas isso incomodou a Lúcifer. E Lúcifer pensou que se ele atacasse esse homem a quem Deus amava tanto, ele iria atacar o próprio Deus. E ele tentou. Como que ele tentou? Deus estava amando tanto o homem, e o homem estava debaixo da regência do Espírito de Deus. Deus orientava o homem, Deus cuidava. E Deus disse ao homem, nessa orientação tão interessante, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos do jardim do Éden, mas não coma daquele que traz o conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você morrerá. Então Lúcifer chegou para Adão, para Eva, e tentou colocar neles o mesmo sentimento que ele teve. Como é que ele começou a conversa? Ele disse a Eva, Deus proibiu de que vocês comessem de qualquer fruto que está no Éden, não é? Eva disse, não, está enganado. Nós podemos comer de todos os frutos, nos deliciarmos com essa variedade enorme. Nós só não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era a deixa que Lúcifer queria. Porque ele emendou. Deus sabe que se vocês comerem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus e conhecerão o bem e o mal. Opa! Ele fez uma tentativa. E Eva e Adão comeram a isca. Dentro do coração deles começou a surgir a possibilidade de ser igual a Deus.
De repente, então, perceberam que aquela fruta era agradável ao paladar, era maravilhosa aos olhos, era uma fruta desejável para se ter conhecimento. Ou seja, eles já morderam a isca e começaram a admitir que se eles tivessem essa pequena desobediência a Deus, eles se tornariam iguais a Deus. Então não foi o comer a fruta que trouxe a maldição tão grande, foi dentro do coração. Você acha que Lúcifer conseguiu colocar esse sentimento no coração de Adão e Eva? Conseguiu. Conseguiu. E imediatamente ficou claro que o homem escolheu, ao invés de seguir a orientação de Deus, do Criador, do que o amava tanto, seguir a orientação de Satanás, que lhe oferecia algumas vantagens em termos de ser iguais ao Criador, serem iguais ao Criador. Mas não era Adão e Eva, era toda a humanidade, porque se a humanidade ali era Adão e Eva, toda a humanidade estava debaixo dessa maldição, e isso apareceu logo. O alarme soou. O homem realmente caiu da presença de Deus e ficou debaixo da regência de Satanás, o espírito do mal, o Deus da morte. E quando eles ouviram de Deus que se comesse do fruto, iriam morrer, e claro que na conversa Eva garantiu para eles: certamente não morrereis. Até hoje o diabo fica mentindo para a gente, né? É bom isso, você tem amor, pode, vale tudo. Essas coisas, não é? É amor é isso, amor é aquilo. Desde aquela época o diabo já se especializou em ser aquilo que Jesus disse que ele era: o pai da mentira. Como que Adão e Eva, tendo toda essa intimidade com Deus, foi cair numa dessa? Mas a verdade é que eles se olharam e pensaram: bom, mas não estamos mortos? Olha, ainda temos vida. Sim, eles ainda tiveram vida física, vida emocional, porque continuaram marido e mulher, tiveram filhos, mas eles já iriam receber a notícia de que a morte era a sentença que Deus tinha dado e a sentença que eles iriam colher. Então, de repente, Deus os chamou e teve toda aquela conversa, e Deus disse que expulsou Adão e Eva do paraíso e fechou a porta, porque seria impossível eles voltarem. Você já vai entender aqui para frente por que era impossível eles voltarem, daqui a pouquinho. Gente, vale a pena tanto esse nosso tempo. Não se atrapalhe, continue, porque você vai perceber já a importância disso tudo. Mas a mudança foi radical. Adão estava ali no Jardim do Éden, onde tudo lhe era suprido. Agora, se ele quisesse comer, trabalhar, e o trabalho poderia ser um prazer a ele. Mas agora era uma maldição, era o suor da testa do rosto dele, né? E outras coisas. Mas a própria geração dele, imediatamente, a própria família dele começou a sentir, porque seu amado filho Caim, imagina como os pais deviam amar os filhos naquela época, não é? Onde o amor era puro, mas o seu amado filho Caim matou o seu amado filho Abel. Já de cara com essa mudança começou a aparecer os frutos da escuridão. Sim, porque quando eles ouviram a história de Lúcifer e se deixaram envolver pela mesma intenção de Lúcifer de querer ser igual a Deus, eles fizeram a mesma opção de Lúcifer. E agora, aonde que está a humanidade que foi criada para ser a família amada de Deus? Ela está debaixo do senhorio, debaixo da regência
de Satanás. Meu querido, preste atenção. A Bíblia vem logo depois a dizer, já Jesus disse também, que o mundo jaz no maligno. Duro isto. Mas preste atenção que foi a humanidade que escolheu se colocar debaixo do jugo do maligno. Então agora, há uma legalidade de Satanás influenciar na vida do ser humano. Então, a humanidade inteira começou a sentir isso. Agora, debaixo dessa natureza que nós estamos vendo, que o homem, que a humanidade inteira está agindo, como é que nós vamos gerar alguém que vai governar esse país sem estar olhando antes de qualquer coisa para si próprio? Como vai ser isso? Como e depois não são só eles. Preste atenção. Isso é algo que você tem que pensar. Quando esse deputado ali de Curitiba, Rodrigo, não é? Desembarcou ontem, sábado, dia 19, no aeroporto em São Paulo, o que aconteceu? Uma multidão que o reconheceu começou a gritar: ladrão, safado, vai pra cadeia, bandido, roubou nosso dinheiro, e houve uma indignação completa. Agora eu pergunto, e esses que gritaram, quantos no meio deles já não aconteceu, por exemplo, de chegar no emprego e o chefe não está olhando, ele gastar o tempo do chefe ali ali no Face, no Whats. Isso não é nada. Não, peraí. A integridade que vem de Deus, preste atenção. De repente, quantos receberam um troco errado? Comum isso, às vezes você chega num caixa e ao invés de te dar 40, eles te dão 50. Quantos colocaram no bolso e disseram: 10 reais não vai fazer falta para eles e eu vou tomar uma Coca-Cola, vou tomar um refri aí. Sabe, queridos, o cara que marca aquele gol, aquele centroavante que marca aquele gol fundamental para a sua carreira, aquele gol que vai dar o campeonato, que vai classificar seu país para a Copa, aquelas histórias todas, que vai transformar a pessoa num herói, ou simplesmente um gol que vai levar o time à vitória, que vai levar aquela multidão ao delírio, mas ele marca com a mão. Enquanto a turma toda, a torcida inteira está vibrando, quantos vão lá e dizem: seu juiz, não valeu, eu marquei com a mão? As pessoas iriam estraçalhá-lo. E ele seria chamado de burro, deixou de lado a oportunidade de ser herói. E você que ficaria frustrado se o cara do seu time fizesse isso numa final de campeonato, que seja? Você está mostrando que o que o Rodrigo fez, o que Lula fez, sei lá, se fez ou não fez, se toda essa turma aí que fez, o que eles fizeram foi a mesma coisa que o Brasil inteiro faz numa escala menor. Numa escala menor. Mas é o mesmo, porque, mas é um pecadinho, um pecadão. Não, o que o pecado está mostrando não é o seu tamanho. Ele é o pecado, seja qual for a sua importância, ele é a parte visível do fato da humanidade estar sob a regência, a direção, o senhorio de Satanás. Então não importa o tamanho. Possivelmente qualquer um desses aqui que está nesse nível aqui embaixo, possivelmente se estivesse lá em cima faria igual, e alguns até pior. Sabe, eu tinha um amigo muito querido, meu amigo aqui na cidade, e um dia ele pegou um cargo público importante em Brasília. E nós estávamos num grupo aí comemorando, e ele disse a seguinte frase: eu vou precisar me acomodar nesses 4 anos agora. Eu vou precisar acertar a minha vida, que quando é que de novo eu terei um emprego importante igual a esse? E ele passou 1 ano e meio, 2 lá. Nem aparece mais em Pato Branco, nem aparece mais na minha cidade. Ele está bem de vida.
Então, o que mudou aquele meu amigo? Não é que mudou, ele era igual eu, igual todos nós. Nós estamos debaixo de uma regência maligna, porque a humanidade escolheu. Então, querido, nós mostramos quem é a nossa regência, tanto nas grandes coisas de milhões e bilhões de reais e dólares, como nas pequenas coisas no dia a dia. O homem que trai sua esposa, a secretária que diz, não, o patrão não está. Só falta ela dizer, o patrão manda avisar que não está. Não, sabe, qualquer mentira, porque o pai da mentira até hoje, assume sua posição de pai da mentira e fica nos mentindo assim que tudo pode, vale tudo, o mundo é assim, temos que aproveitar a vida, essas coisas todas. Mas então qual é a situação do homem? Qual é a situação do homem? Ora, a Bíblia diz, não há um justo sequer, Romanos 3,10, não há um justo. Todos pecaram, todos mostraram a parte visível da sua natureza invisível. O pecado. Sim, mas e agora? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Poxa, então agora o homem precisa pagar o seu pecado. Mas espera aí. Quem é o homem hoje? Ele é alguém que escolheu deixar Deus estar debaixo da regência de Satanás. O que há de bom, o que há de valor no homem para que ele consiga pagar o preço da sua própria vida? O que há de valor no homem para que ele consiga pagar o pecado com o qual ele afrontou a Deus e gerou essa morte? O que há de valor no homem para fazer tal coisa? Mas que situação terrível! Sim, porque a Bíblia também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, eles não podem entrar no reino de Deus, estão destituídos. Mas então como será? Há uma solução maravilhosa, que vai mostrar o amor de Deus, que vai mostrar a grandeza do amor de Deus por mim e por você. Era preciso que alguém que não tivesse a sua natureza debaixo do pecado, que não tivesse pecado algum, que não tivesse em nenhum momento se colocado debaixo da regência maligna de Satanás, esse tem valores em si para poder pagar. Mas quem é este? Só o Deus vivo. Por isso ele se fez homem. E Jesus, aquele filho unigênito que estava com o Pai, a Bíblia diz que ele existia desde o princípio, e tudo que foi feito, querido, tudo foi feito por ele e para ele. Esse, por amor, se fez homem. Foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, no ventre de Maria. E olha que grandeza! O sangue do feto não tem contato com o sangue da mãe. Sim, pela placenta passam vitaminas, passa oxigênio, passam proteínas. Sim, mas o sangue não se mistura. Se misturar e forem de RHs diferente, RHs positivo com negativo, pode dar uma complicação enorme. Porque a natureza preparou para que não se misturem. Você compreendeu então que Jesus veio sem nada a ver com a humanidade que estava debaixo da regência de Satanás? Jesus foi enxertado pelo próprio Espírito de Deus nesse mundo. Porque Deus nos ama muito, muito. E sabe mais? Se o salário do pecado é a morte, qual é o valor para pagar o pecado? A morte. Então, quando ele veio para a terra, ele já veio para morrer. É como se Deus entregasse seu filho à morte. Para quê? Para que todos nós tivéssemos, então, agora, todo o nosso pecado pago e pudéssemos de novo voltar para Deus. Sim, voltar à nossa condição de filho de Deus, como antes de cairmos. Sabe, quando Jesus disse suas últimas palavras na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste?
era a afirmação dele, já profetizada lá no Salmo 22 de Davi, que Jesus iria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo: eu morri. Eu morri. Eu não tinha nada a ver com a morte, mas eu assumi o pecado do homem todo e me separei do Pai. O Deus que é vida se separou de mim. Deus meu, por que me desamparaste? Ele me desamparou, ele separou, porque eu levei a culpa como se eu tivesse pecado. Graças a Deus por ter feito esse amor por nós. E graças mais ainda porque a morte não pôde reter Jesus. Ele não tinha nada com ela. Então, diz as Escrituras que o próprio Espírito Santo de Deus ressuscitou a Jesus. E ele está vivo. E agora, por causa dele, todos os nossos pecados pagos, por causa dessa morte dele, todo o nosso pecado remido, toda a nossa natureza humana lavada pelo sangue dele, nos abre a porta para voltarmos a ser aquilo que éramos antes que a humanidade pecasse, antes que a humanidade escolhesse essa maldição. Mas olha algo legal. Você sabe que quando Jesus, após agonizar e dar essas últimas palavras, ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, quando ele expirou definitivamente, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Peraí, o que tem a ver o véu do templo com agora Jesus nos arrancando da natureza maligna? O que tem a ver? O que você acha? Sabe, aquele rasgar do véu foi um grito de Deus, um grito de Jesus para nós, dizendo: pronto! Não há mais o que te segure debaixo da regência do maligno. Não há mais o que te segure. Você está com a porta aberta. Vem, filho. Vem. É isso que é emocionante. Foi um grito de Deus dizendo: rasgou o véu. Não há nada mais que separe o santo dos santos, aonde está Deus, da parte onde está o homem. Você pode voltar. Essa é a grande grandeza. Então agora você vai dizer assim: mas gente, não é possível. Todos pecaram. Afinal de contas, os hormônios, não é? Na adolescência, depois de casado, quando você vê aquela mulher assim, estupenda, né? Aquela, geralmente uma pomba gira, né? Muito linda, né? Claro que há mulheres lindas, lindíssimas e estupendas, muito abençoadas e filhas de Deus, mas eu estou falando daquela que te atrai de uma maneira... Você vai dizer: mas é normal, eu tenho hormônios. E os hormônios não são convertidos, meu amigo Eliseu. Sim, mas a natureza maligna que nós tínhamos antes de Jesus morrer, essa natureza, ela nos dominava, e os hormônios nos dominavam, e a nossa amargura nos dominavam, e a nossa falta de liberar o perdão para as pessoas que nos magoaram, isso nos dominavam. A separação entre irmãos, entre amigos, entre família, toda essa desgraceira, a vontade que tem hoje o radical de degolar aquele que não crê como ele, tudo isso nos dominava. Mas agora, quando eu passo debaixo dessa regência do Espírito Santo de Deus, por causa da morte de Jesus, agora isso não me domina mais. Assim como lá, quando eu estava na regência do inimigo, haviam sementes que foram colocadas em mim, na minha criação por Deus. Então lá eu tinha alguma misericórdia, mas assim agora aqui há sementes daquele reino em nós. Então há tentação, Jesus passou por todas essas coisas, mas por causa da minha comunhão com esse Deus, que agora me acolheu nos braços, minha intimidade com Ele, eu passo a ser muito parecido com Jesus. E estas coisas não mais vão me dominar. Nem a ira, nem a raiva, nem a sensualidade, nem os hormônios, nem a mentira. Olha a importância disso.
Sabe, Nicodemos sentiu isso. Quando ele percebeu a realidade, Nicodemos era um líder religioso lá em Jerusalém, e quando ele percebeu isso, ele foi de noite, isso mexe comigo, ele se escondeu e foi falar com Jesus, escondido para que ninguém ouvisse. E disse: mestre, tu és mestre sobre todas as coisas, mas olha a nossa situação. Na realidade ele queria dizer: eu o que faço para ser salvo, né? Mais ou menos assim foi o diálogo. E Jesus disse para ele assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Opa, essa resposta, ela nos abala. Mas como nascer de novo? Disse Nicodemos, o que talvez eu diria: vou entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer outra vez? Mas Jesus acrescentou e disse: Nicodemos, eu não estou falando de nascer da vontade do homem, nascer da carne, nascer do sangue. Eu estou falando de nascer do Espírito. Eu estou falando daquele que nasce da minha palavra, ou seja, a água, a palavra que lava, que nasce da minha palavra e do meu Espírito. Esse pode entrar no reino de Deus. Nicodemos deve ter ficado perplexo, e muitas vezes, eu creio, nós temos alguns questionamentos que Nicodemos também teve. Mas será que não existe alguém? Será que em bilhões de pessoas não existe alguém que ajuda o pobre o bastante, que ajude os necessitados, alguém que se sacrifique, alguém que gaste sua vida pelos seus irmãos, pelos outros? Será que não tem alguém que mereça entrar no teu reino? Será que tem que passar por toda essa coisa de Jesus, o Senhor, porta? Será? E aquelas pessoas, por exemplo, aquela amada e querida irmã que morreu no Haiti, no terremoto, ajudando aquelas pessoas miseráveis, e dá o terremoto, ela fica dentro da igreja e morre. Será que ela merece? Se for pelo merecimento dela, a coisa fica complicada. Porque Jesus está falando Jesus está falando com Nicodemos não de merecimento. Jesus está falando da natureza que nos segura longe de Deus. Eu não posso chegar a Deus sem ter minha natureza transformada, sem ter nascido, como disse Jesus, do Espírito de Deus. Quando eu nasço do Espírito de Deus, a minha natureza é transformada. Eu recebo da natureza de Deus. Porque com aquela natureza antiga, não dá para ficar na presença de Deus. Não há como entrar na presença de Deus com aquela natureza. Será consumida, destruída, impedida. Não dá. É como se as trevas, uma porção de escuridão, de trevas, chegasse e dissesse: eu quero chegar nessa luz também. Eu quero chegar à escuridão, eu quero chegar nesse ambiente iluminado. Não dá. A escuridão simplesmente não consegue penetrar ali, porque a sua natureza é anti-luz. Então, querido, não se trata de merecer ou não merecer. O próprio Jesus disse que o salário do pecado era a morte. O próprio Jesus disse, Romanos disse, a carta aos Romanos 3,10, não há um justo, não há um sequer. O próprio versículo 23 de Romanos 3 diz assim: todos pecaram e todos estão destituídos do reino de Deus. Eles estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e não podem entrar na presença de Deus. Graças a Deus pelo versículo 24 que diz: mas sois salvos gratuitamente pela graça. Isso que diz lá, gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém! Então nós que antes não podíamos pagar o nosso pecado, que estávamos eternamente presos numa estrutura espiritual de morte, eternidade terrível, inferno, agora nós temos a oportunidade de estar livres.
por causa que Jesus fez isso. Então é preciso que se troque a natureza do homem. Não adianta pegar no meio de uma humanidade, debaixo da regência do mal, da maldição, do pecado, debaixo da maldição que a humanidade trouxe para ela, pegar dali alguém que vai fazer alguma coisa sem estragar. Alguém que vai governar pensando só nas pessoas, na sua obrigação, naqueles que o colocaram lá para defender seus direitos. Não. Ele vai pensar como alguém dominado por aquela natureza. Ele vai ser egoísta, egocêntrico. Ao invés de amar pessoas, vai amar muito mais o dinheiro. Vai sonhar com ser o herói. Vai sonhar com ter todas as coisas. Pode ter, sei lá, aquele carro, aquelas viagens, viver em tal lugar. Ele vai sonhar com aquilo que é ele. Então nós precisamos. Não estou aqui fazendo propaganda, tem que colocar o evangélico. Não! Tem muito evangélico que usa placa, que faz, que discursa, que pede voto para irmão. E não tem nada a ver, porque não teve esse momento de fato de sujeitar a sua natureza ao Deus vivo e transformá-la. Não é placa, não é o título que eu me dou de filho de Deus, evangélico. Não. É a natureza transformada que é a necessidade. Mas há um detalhe. Você lembra que Adão escolheu tentar ser igual a Deus, escolheu ouvir a orientação de Satanás, ao invés de ouvir a orientação que Deus que disse, não coma dessa fruta, meu querido, senão você vai morrer. Ele escolheu quem lhe dava a direção. Agora, é preciso que nós escolhamos, eu quero sair desse reino, porque é bom esse reino. Você que vive em drogas, em sexo, ganhando dinheiro com mentira, você vai dizer, mas para que eu vou mudar? Eu digo, porque se você não mudar de reino, seu destino é junto com o senhorio, com o senhor daquele reino, o inferno eternamente. E o inferno não foi criado para mim nem para você, foi criado para Satanás e seus anjos caídos. Então é preciso que você entenda que é preciso mudar essa natureza e você escolha isso. Jesus escolheu morrer por nós. Ele disse no Getsemane, na hora da angústia, você deve lembrar disso, todos nós vimos, assistimos Paixão de Cristo, fomos em algumas missas, em alguns cultos onde isso foi falado, não é? Jesus disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim. É muito dolorida a morte, a separação de ti. Porém, eu escolho, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, meu querido amado, você precisa fazer essa escolha que Adão fez ao contrário. Você precisa fazer essa escolha que Jesus fez. Pai, essa vida aqui parece folgada, mas eu quero o Senhor. Eu quero a tua natureza. Jesus, eu sei que eu estou debaixo do domínio do pecado. Você tem que dizer para ele, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas agora eu aceito o teu sangue derramado por mim, por me lavar. Isso é fundamental. Romanos 10, capítulo 9 diz, se você crer no teu coração, meu querido, que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, se você crer, e você crer que Ele ressuscitou dos mortos, liberando a vida, Ele está vivo, trazendo a vida dEle para nós. Se você crer isso, e você declarar com a sua boca, meu irmão, você sai da legalidade de ficar gastando sua vida em desgraça, desgraceira, estragando família, estragando amor, estragando sua saúde, estragando a sua eternidade de uma maneira irremediável. E você vem para o reino do Filho do seu amor. Aí, meu irmão, a festa. Aí, meu irmão, há uma nova vida. Então eu quero dizer para você, é teu tempo. Claro, veja, todo mundo sabe que precisa ter na direção das coisas alguém que não pense mais em si, que seja um pouco altruísta ou que seja altruísta, alguém que não venha mentir. A gente vê os políticos mentindo descaradamente. Você lembra aquela história da família almoçando e ser determinada
candidata ganhasse, a comida desaparecia dos pratos. Todo mundo sabe que é uma mentira barata, mas essa mentira é usada para que as pessoas que não têm discernimento e são dirigidas pelo pai da mentira caiam nela. Então, meu querido, a sua família, a sua vida, seus filhos, a sua eternidade estão dependendo de você compreender. E olha, há muito medo pelos dias que vem aí. Todo mundo sabe que a natureza está louca. Todo mundo sabe que há um plano mundial para que se equilibre a natureza com o número de população sobre a Terra. E isso significaria eliminar uma grande parte, mas não vamos entrar nisso agora. Vamos entrar que você não precisa ficar preocupado com nada se você declarar: Jesus, até agora eu fui regido pelo pecado, eu sou pecador, eu pequei. Agora eu te peço, entra em mim, me lava com o teu sangue. Mas eu não mereço, eu preciso melhorar para fazer isso. Não. Ele te aceita como você é. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que mesmo que nós ainda sejamos inimigos de Deus, ainda assim Ele morreu por nós, Ele nos aceita como nós somos. Meu irmão, que toda essa história, esse desespero dos brasileiros por querer achar alguém que seja íntegro, abra a sua mente e a mente de uma grande multidão para conhecer que não há como ser íntegro debaixo de uma regência legalizada. O Satanás tem legalidade para estar sobre, para destruir vidas, para colocar sentimentos de destruição, sentimentos de suicídio, sentimentos de... e tantos. Satanás tem legalidade porque ele foi dada pela própria humanidade, pelo próprio homem, autorização para isso. Agora você sai debaixo disso, fazendo como Jesus, dizendo: Pai, eu aceito a tua vontade. Eu quero estar debaixo do teu amor, da tua graça, do teu carinho. Então venha o que vier. Que esse Brasil vire uma Venezuela misturada com a Síria daqui uns anos, do jeito que as coisas vão, não é? Já pensou? Acho que exagerei um pouco, né? Mas que essa desgraceira se espalhe, como disse Rockefeller. É preciso que haja uma crise muito grande mundial para que todo mundo se una e peça um governo mundial que coloque ordem em todos os países. A ONU fez uma agenda dizendo que 2030 vai ser assim. Presta atenção. Então, gente, só há uma saída. Só há uma saída. Você agora fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua vida. Eu sou pecador, eu aceito e te agradeço pelo teu sangue derramado na cruz, que me remiu de todo o meu pecado. Eu abro o meu coração e te entrego a minha vida. Senhor, sejas o meu único e suficiente Salvador, sejas o meu único e poderoso Senhor. Entra em mim, me traga, me dá a tua vida, eu preciso. Eu te agradeço, Jesus, por me amar tanto, morrer por mim e me dar a vida eterna através do teu sacrifício, pela tua graça. Obrigado, Jesus. Me dá gratidão, gratidão, gratidão a ti, meu amoroso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus. Olha, eu digo para você uma coisa muito séria. Continue nos acompanhando. Continue. Esse tempo vai ser algo, um presente de Deus para você. Vai abrir a sua mente. Continue. Firme aí, estamos juntos. Ok? Dê o seu joinha lá no meu canal se você percebeu que isso tocou a sua vida. Dê o seu joinha lá. Sabe? Aperte lá no seguir